Deputado Laércio Oliveira, bom dia. Bom dia, Narciso Machado. É um prazer muito grande falar com você. Cumprimentar todos os seus ouvintes. Estou um pouco ofegante porque estou fazendo atividade física, né, rapaz? É nada. Eu tenho que fazer para ficar igualzinho a você assim. Chuchu, beleza? Muito bem. Chegou de viagem e já foi pela manhã fazer atividade física. É assim que tem que ser para aguentar o pique da vida política. Pois é, saí de Brasília ontem, meio-dia. Desci em Salvador porque a malha aérea de Sergipe tá uma brincadeira, viu, velho? Brincadeira. Aí, tinha umas agendas pelo interior do estado. Cheguei aqui em Aracaju, umas 10 horas da noite. Muito E bem. agora estou aqui à sua disposição, que eu recebi uma intimação ontem. Aí aqui estou. Mas tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Deputado Laércio Oliveira, eu lhe pergunto, nós estamos finalizando aí o ano de 2021. Que balanço o senhor faz da atuação do parlamentar Laércio Oliveira? Veja, eu faço um balanço muito positivo. E acho que foi coroado por uma avaliação muito respeitada em Brasília, no Brasil, do ranking dos políticos. Cuja felicidade eu tive de receber a notícia e ontem a premiação de ter sido escolhido o melhor parlamentar federal de Sergipe no ano de 2021. Para completar tudo isso, Narciso, ontem tem um projeto que eu apresentei em 2019 e ia em favor dos contadores injustamente punido pela Receita Federal em função de um procedimento contábil cuja interpretação era dúbia, e esses contadores que não procederam dentro daquilo que a Receita Federal achava que devia proceder, saiu aplicando multa Brasil afora, e tinha muito contador e muitos escritórios de contabilidade penalizados. O projeto foi votado já no Senado, voltou para a Câmara ontem, e esse projeto foi aprovado ontem, seguiu para a sanção do presidente. Acho que esse projeto é mais um projeto que eu escrevi que se torna lei, e acho que coroa o ano de 2021 como um ano, apesar de todas as dificuldades que a humanidade viveu, mas coroa, assim, um trabalho que eu procuro fazer com muito compromisso, com muita seriedade, com muito respeito à população de Sergipe, mas principalmente aos eleitores que votaram em mim. Então, assim, estou muito feliz em termos de governo federal, de relacionamento com o governo central, da minha atuação parlamentar e pelo reconhecimento nacional, não só dentro do próprio parlamento, da Câmara dos Deputados, mas também pela sociedade como um todo, pelo setor produtivo nacional. Nessa raiz aí, você pode incluir a Lei do Gás, que foi um avanço extraordinário para o país e principalmente para Sergipe. É o que eu venho cantando em prosa e verso esses meses todos, desde que a lei foi aprovada, cujos benefícios estão sendo preparados para trazer de volta o desenvolvimento para o nosso Estado. Então, assim, é um ano extremamente profícuo, é um ano de vitória e é um ano que a gente encerra ele dentro desse contexto de atuação político parlamentar com muita felicidade e com muita alegria. Deputado Laércio Oliveira, ao longo desse ano, vários ministros vieram ao estado de Sergipe a convite do deputado Laércio Oliveira. Vamos relembrar quais foram esses ministros e que resultado essas visitas tiveram de positivo para o nosso estado. Bom, o secretário executivo lá do Ministério antiga Ministério da Indústria e Comércio, ligado ao Ministério da Economia hoje, Carlos da Costa, Bruno Bianco, o atual chefe da AGU, hoje, antigamente, ministro da Previdência, secretário executivo da Previdência, e mais recentemente o ministro da Educação, o professor Milton Ribeiro, que veio aqui em Sergipe. Enfim, esse relacionamento com o Poder Executivo tem sido muito importante para o meu estado, e muita gente me rotula
dentro do contexto político, como uma pessoa que tem o melhor relacionamento dentro do Palácio do Planalto, e é verdade isso, e procuro exercer isso tão somente olhando para o meu Estado, de que forma o meu Estado pode ser beneficiado. Então, isso, claro, é fruto de muito trabalho, de muita seriedade, daquilo que eu tenho procurado fazer, dando o meu melhor, e esse relacionamento se fortalece muito mais. Pode incluir aí o ministro do Turismo, que veio aqui também em Sergipe, o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, por mais de uma vez, 3 vezes aqui em Sergipe. É com ele que a gente está conduzindo, juntamente com outros colegas, e quero fazer justiça. Essa não é uma ação isolada do deputado Laércio Oliveira. Essa é uma ação isolada de outros parlamentares que têm se esforçado em poder tornar real aquela situação do canal de Xingó, que é um novo marco do desenvolvimento do nosso Estado, olhando mais para o sertão ali. Então, do mesmo jeito que a Lei do Gás trará uma redenção para o nosso Estado de Sergipe, pela riqueza mineral que o nosso Estado tem, o canal de Xingó é outra redenção para o nosso Estado, porque traz a maior riqueza do agricultor, do pecuarista, que é exatamente a água que vai jorrar lá na captação, no estado da Bahia, mas que chega a Nossa Senhora da Glória. Para aquela região, não só para consumo humano, mas para a agricultura e para a produção animal, uma riqueza extraordinária. Então, isso só se torna possível pela ação, principalmente, não só do governo federal, que é o autor e é o agente principal, mas principalmente pela interlocução que os parlamentares exercem no seu relacionamento com o governo central. E eu procuro aperfeiçoar cada vez mais essa relação para que o Estado de Sergipe possa ser beneficiado de alguma maneira. Então, no ano de 2021, também teve esse viés de agenda muito intenso relacionado com o governo federal, especificamente os seus ministros. E para o próximo ano, Narciso, já está agendado, estou dizendo a você em primeira mão também, estive com o ministro da Saúde, que está agendado no mês de janeiro, uma agenda com ele aqui de 2 dias, para a gente entender um pouco os problemas que a saúde enfrenta aqui no nosso estado e de que forma o governo central poderá ajudar, dessa feita com a visão em loco. Vale lembrar que o ministro Queiroga nunca veio a Sergipe depois de ministro, mas que virá aqui em Sergipe no mês de janeiro. Nós já fizemos esse contato. Vamos só fechar a agenda para a gente poder recebê-lo aqui da mesma forma que recebemos todos os outros ministros. Tá aí, portanto, em primeira mão para você aqui no Jornal da Fã. Exclusivo. Ministro da Saúde vem a Sergipe em janeiro. Deputado Laércio Oliveira, eu retorno-lhe com uma pergunta. Na sua avaliação, toda esta confusão aí para a criação do Auxílio Brasil está superada, recurso está garantido, o povo vai ter realmente essa assistência necessária ou devemos temer que faltem recursos? Sob hipótese alguma. Isso é uma página virada, já consolidada. Depois de toda essa polêmica que se travou dentro do parlamento, se politizou também esse tema, mas foi tudo equacionado legalmente dentro de todas as normas, todas as regras que o orçamento identifica, e o benefício está assegurado com a perspectiva do próximo ano de um aumento ainda além dos R$400 que foi definido. Então, toda a população que precisa do auxílio, que é importante e a gente reconhece isso, pode ficar tranquilo que esse recurso não vai faltar sob hipótese alguma. Muito pelo contrário, a perspectiva e o esforço do governo central é de aperfeiçoar esses valores para que ele compense exatamente e supere as necessidades que aqueles que precisam do auxílio têm. E a gente reconhece isso e a gente fica satisfeito por encerrar o ano também com esse assunto resolvido. Deputado Laércio Oliveira, um assunto que não sai da atenção aí dos sergipanos. Definição do agrupamento governista. Laércio permanece com o nome à disposição?
Permaneço, sim, de igual modo, como sempre coloquei desde o primeiro momento. O desejo no coração de estar inserido dentro da disputa pelo governo do Estado, algo já declarado com muita ênfase e com muita disposição há muito tempo. Mantenho esse desejo, tenho trabalhado incessantemente e intensamente nesse sentido, conversado com todos aqueles que estão no meu entorno e também aqueles que não estão, explicando por que quero ser e o que pretendo fazer se for o nome escolhido. Mas assim, dentro de muita racionalidade, sem muita pressão e sem olhar o meu eu. Não é o meu desejo que tem que prevalecer. Quem faz parte de um agrupamento político tem que entender a visão e o desejo do agrupamento político. Então, por isso que tenho declarado muitas vezes que não é uma posição radical minha, quero ser de qualquer jeito, senão eu vou procurar um outro lugar para ser. Não é assim. A política não se instala assim. E a política de valor é uma política que você instala exatamente a partir do momento que você abre o diálogo com tudo, com todos, para exatamente promover os meios necessários para que você alcance o seu objetivo. Dentro do nosso agrupamento político, qual é o desejo maior nosso? Vencer as eleições. Se eu for convencido que eu não sou o melhor nome para vencer as eleições no cargo de governador do Estado, respeitarei a decisão, permanecerei no grupo e ocuparei uma outra vaga de senador da República pelo nosso agrupamento político. Essa possibilidade existe? Existe. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Eu acho que nenhum dos nomes dos pretensos candidatos, pré-candidatos a essa escolha, precisam sentar à mesa com o eu mais exaltado do que os outros. Eu acho que esse não é o caminho. O que a gente precisa nesse momento, e a sabedoria leva exatamente para uma reflexão como essa. A gente precisa de sensibilidade para entender aquilo que é melhor para o nosso agrupamento político, porque a coisa mais certa que nós temos nesse momento é que nós teremos um enfrentamento para ser feito. E para fazer um enfrentamento de qualidade, a gente precisa de nomes que sejam exatamente o nome que encontre o consenso entre todos, porque nós precisamos sair unidos. E eu tenho a impressão que nós sairemos unidos em busca da eleição dos nossos candidatos. Deputado, eu tenho ouvintes aqui para interagir com o senhor. Vamos lá, meu caro Wendel Lessa. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. Aqui quem fala é Dircon Jardim. Quero mandar um abraço para o belíssimo deputado federal Laércio Oliveira, que para socorro sempre for melhor, principalmente a minha comunidade com o Jardim, que ele colocou emenda para fazer o noviário todo com o Jardim. Eu quero saber do deputado o que é que ele tem de bom para a minha comunidade com o Jardim. Dircon com o Jardim, um abraço. Narciso e o deputado Laércio Oliveira. Bom dia, Narciso, bom dia, ouvintes. O deputado federal Laércio Oliveira é um dos melhores, se não, o melhor parlamentar de Sergipe, como foi premiado e reconhecido pelo prêmio que ele falou que recebeu. Seria um excelente governador, sem dúvida nenhuma. Mas, pelo que estou vendo, vai continuar como deputado federal, porque ele tem uma péssima assessoria política. André Santana, de Cirurgia. Bom dia, Legião de Ouvintes. Bom dia, Estado de Sergipe e seus apoiadores. Narciso, pergunto ao deputado, o que foi que aconteceu que não veio os empregos com a reforma da Previdência, a lei da terceirização e a reforma trabalhista? O que foi que aconteceu que esses empregos não chegaram? Que tanto eles pregavam que só ia ter emprego se tivesse essas reformas. Por que, em vez de ter emprego, aumentou o desemprego? E a situação está aí. A miséria, fila para comprar osso e por aí afora. O que foi que aconteceu que os empregos não vieram? Walter, um abraço. Deputado Laércio Oliveira, à vontade. Vou começar com o Walter. Walter fez na exposição dele um balaio de gato, misturou alhos com bugalhos. Vou tentar deixar à parte
uma parte de um lado e vou me concentrar apenas na questão que ele falou com referência à reforma da Previdência, a reforma trabalhista e a questão do emprego. Walter, se você se atentar para as informações e para os indicativos, eles contradizem exatamente o argumento que você sustenta. Observe o CAGED. O CAGED é um instrumento legal que mede a empregabilidade no país. Então, mesmo no momento de pandemia, não esqueça também disso. Nós passamos por um momento difícil. A economia mundial sofreu muito, muito. E graças ao Parlamento brasileiro, graças ao Congresso Nacional reformista, nós conseguimos foi possível manter o equilíbrio das nossas contas previdenciárias, foi possível manter a empregabilidade, porque em nenhum momento você viu queda na contratação de pessoas, apesar de todo o ambiente adverso que a gente viveu. Então, assim, eu acho que a gente tem que celebrar. Acho que a gente não pode fazer um comentário como esse, olhando só para o nosso umbigo. A gente tem que olhar a contextualização do país e do mundo, principalmente, para que a gente tire as nossas conclusões. Com referência ao André, que fez um comentário aí, e depois disse que eu tenho uma péssima assessoria política, veja, André, eu não agrado a todos e jamais agradarei a todos. Você fez ótimas referências ao meu trabalho, na minha condição, que seria um nome excelente para governar o Estado. Muito obrigado por isso. Mas eu sou muito satisfeito com o time que tenho. Os assessores, as pessoas que me acompanham, que trabalham comigo em todos os setores, eu sou muito satisfeito com o trabalho que ele faz. E fazendo justiça, deputado, ninguém faz um bom trabalho sem ter uma boa equipe. Perfeito. Ninguém faz um bom trabalho sem ter uma boa equipe, isso é verdade. E com referência a Diro, quero agradecer a ele. Socorro é um lugar onde eu tenho uma identidade muito forte com a população. Sou presente lá em todas as eleições desde 2010, todas, não só as municipais, como a eleição de deputado federal, por exemplo, que é quando eu disputo. Então, assim, sou muito satisfeito. Essa semana estive com o Padre Naldo, jantei com ele essa semana lá em Brasília, e ele comentava comigo 2 ou 3 obras que estão sendo concluídas lá em Socorro, que foram recursos destinados por mim. E eu fico muito feliz ele tentando fechar uma agenda para que eu fosse participar dessas inaugurações. Confesso a você que eu não gosto muito de ir para as inaugurações de obras com os recursos que eu encaminho. Mas, de vez em quando, eu dou uma circulada para conhecer o que vem sendo feito com os recursos que eu tenho destinado, que é uma preocupação que eu tenho. Fico muito preocupado quando encaminho recursos para os municípios, para que ele tenha exatamente, esses recursos tenham a efetividade que precisam ter, porque é o benefício que chega para a população através da ação parlamentar. O Edelvan Oliveira manda aqui os parabéns ao deputado Laércio Oliveira pelo brilhante trabalho em prol do nosso estado de Sergipe. É o radialista Edelvan Oliveira, ouvinte assíduo daqui do Jornal da Fã. Deputado Laércio Oliveira, tem aqui deixa eu ver como é o nome dele aqui, o Fernando pergunta aqui, qual a classe que o nobre deputado defende, a patronal ou o trabalhador? Eu defendo a sociedade, né? Não tem classe, né? Muitas vezes as pessoas confundem a minha atividade e a minha formação empresarial, o meu olhar voltado para o desenvolvimento do meu país e do meu estado, a capacidade de geração de emprego, que é uma capacidade que Deus me deu e eu agradeço muito a Deus por isso. Você tem o privilégio de, na dificuldade que é empreender no nosso país, eu ter a condição de poder gerar centenas e centenas e centenas e centenas de empregos, é um privilégio muito grande. Então, eu trabalho para o conjunto da sociedade como um todo. Eu defendo os interesses da sociedade. Eu sou um aliado das políticas sociais, porque elas precisam existir para que alcance as pessoas que não têm uma janela de oportunidades. Então,
eu preciso abrir portas para que as políticas sociais sejam implementadas da melhor maneira possível em favor da sociedade como um todo. Eu preciso capacitar a população como um todo e ajudar para que a população tenha qualificação para ocupar o seu espaço no mercado de trabalho, para deixar de ter a dependência das políticas sociais. E essa ação eu procuro fazer através da presidência do Conselho do SENAC, por exemplo, que já qualificou no estado de Sergipe mais de 1% da população. 1% da população de Sergipe já passaram nos últimos 8 anos pelo nosso SENAC. Só o SENAC, que forma mão de obra para o mercado de trabalho, especialmente para o setor terciário, comércio, serviços e turismo. Então, assim, pelas ações que faço na presidência do Conselho do SESC, vejo o alcance social que o SESC faz no estado de Sergipe inteiro, na presidência da Federação do Comércio, veja o alcance das ações da Federação do Comércio para tornar a vida do comerciante melhor. Eis o exemplo maior de todos eles, consagrado no nosso estado, em todos os cantos da nossa cidade, que é o Natal iluminado. Então, assim, eu não tenho uma classe específica para que eu trabalho para a sociedade como um todo. Agora, eu sou um político que exerce o meu mandato com muito orgulho, mas eu tenho que mostrar à sociedade em todas as áreas. Qualquer pessoa que venha discutir comigo, eu tenho serviços prestados, seja na geração de emprego, seja nas políticas públicas, nas políticas sociais, em termos de gestão, aí está para todos conhecerem. Então, assim, tenho muito orgulho disso, mas tenho a certeza absoluta que não tenho um olhar focado apenas em uma área. Não, de forma nenhuma. Aliás, nos últimos anos, as principais políticas que eu fiz foram políticas desenvolvimentistas. Por quê? Porque garante o desenvolvimento do nosso Estado, a instalação de muitas empresas aqui no nosso Estado, geração de emprego e renda para a população do meu Estado. Isso é o que me interessa e é isso que eu faço. Perfeito. O Lucas Calazans, que está nos assistindo pelo YouTube, pergunta aqui, Narciso, pergunta a Laércio se ele toparia indicar o vice na chapa majoritária. Sugiro o nome da esposa de Laércio, a grande juíza doutora Adelaide. É claro que ele está brincando, né? Isso jamais a escolha do vice numa chapa nunca é pelo próprio candidato escolhido ao governo. É uma questão de grupo. São os espaços que precisam serem preenchidos pelo agrupamento político. A minha esposa faz o mandato dela na magistratura sergipana e eu tenho muito orgulho dela. E é uma pessoa que é um auxiliar, é uma pessoa que está presente comigo em todas as decisões da minha vida e cuida também da nossa família com muito zelo, com muito carinho. Então, dessa parte aí ela está fora, ela não tem esse desejo de jeito nenhum. Ela faz uma política social que pouca gente faz. A gente tem um instituto que tem o nome da minha filha, Instituto Mariana Moura, que é um instituto que vive de recursos de patrocínio, ou seja, os recursos são dela, e a gente desenvolve uma ação. Estou falando isso, Narciso, a primeira vez no rádio. Eu nem sei se deveria falar e acho que ela não vai gostar. Mas ela faz um trabalho que eu acho assim belíssimo e ela faz um trabalho no silêncio. Para você ter uma ideia, todas as vezes que preciso ir com ela na ação que ela faz numa comunidade aqui, quem vai lá não é o político. A primeira coisa que ela pede, ela disse, o político ficou em casa. Quem está indo agora é o pai de Mariana Moura. Então, o Instituto Mariana Moura é uma ação que ela faz assim, com muita discrição, porque ela quer exatamente ser igual às pessoas que ali estão e quer usar toda a capacidade que ela tem para fazer o bem à população ali do 17 de março. Meu caro Laércio Oliveira, para que a gente possa ir finalizando, reunião do agrupamento governista. Houve especulação de que seria dia 6, depois passou para o dia 13, depois pode ser dia 13, pode ser dia 20. Enfim, Laércio já recebeu uma ligação do governador convidando para uma reunião ainda este mês de dezembro? Já sim, já recebi a ligação. E esse mês a gente deve ter uma conversa, vai começar, na verdade. Vamos começar a conversar sobre
sobre o nosso projeto para 2022. Qual foi a data agendada? Não tem data ainda agendada, não. A disposição é só de fazer a reunião esse mês ainda. Porque, por exemplo... A ligação que ele lhe fez, então, foi para informar que haverá uma reunião. Exatamente, porque teríamos uma primeira, foi cancelada, e nós teremos uma reunião nos próximos dias. Eu tenho a impressão que essa reunião se dará depois do dia 20. Por quê? Porque a próxima semana tem uma semana intensa. A partir de segunda-feira até sexta tem votação todos os dias na Câmara Federal. Então, assim, a gente vai ter que estar em Brasília na próxima semana, a semana inteira. Então, eu tenho a impressão que será na semana seguinte a gente começa para ter a compatibilidade de horário de todas as lideranças. Exatamente. As pessoas que precisarão estar presentes já tenham a sua agenda liberada para poder participar, para a gente começar a conversar. Mas eu volto a dizer, é uma conversa inicial. Não creio que não haverá nenhuma decisão naquele momento. Ele próprio tem dito isso. É apenas uma disposição de sentar para conversar, para começar a analisar os cenários e a opinião de todo mundo. Eu acho que isso é muito natural e é um gesto de grandeza do governador de querer reunir o agrupamento antes do final do ano de 2021. Ok. Deputado Laércio Oliveira, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da FAM, pelas informações. Tenha um bom final de ano aí, nos mantenha sempre informados, tanto da sua atuação quanto daquilo que for importante para o povo sergipano. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da FAM. Obrigado, Narciso. Um abraço grande para você. Até o final do ano a gente vai se falar assim. Por isso que não vou fazer votos de final de ano ainda para você, porque eu desejo fazê-lo pessoalmente. Agradecer a você e a toda a equipe, quero só me dirigir à sua equipe, à produção toda, pelos gestos para comigo, sempre muito atenciosos. Deixar um abraço para Miro e toda a família dele, pelo sempre carinho e sempre atenção para comigo aí. E finalizar mandando um abraço para Delvan, que participou com a gente. A Delvan é um amigo de longas datas. Deixa um abraço aí para ele também. A gente se encontra. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço aos seus ouvintes. Bom dia. Saúde e paz para todos nós. Nós que agradecemos, deputado Laércio Oliveira, nesta entrevista exclusiva aqui no Jornal da FAM, hein?